Meus queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez para nos falarmos da palavra de Deus, neste momento tão importante para nossas vidas. A gente sabe que não é tão fácil, momentos difíceis que nós estamos a vivenciarmos, onde a frieza espiritual está cada vez mais crescendo, onde a importância de buscar Deus, então ficamos distante do Senhor Jesus. Não devido à incredulidade, mas devido de tantas situações que sobrevêm para nos abater, para nos entristecer, para querer nos tirarmos da presença de Deus. Vivenciamos um tempo que cada momento da nossa vida é uma situação muito difícil. E a gente precisamos verdadeiramente buscarmos a Deus enquanto a gente temos esta força, enquanto o Senhor está nos ajudando, nos dando graça, nos dando força para nos sustentarmos nesse tempo tão difícil, em tempos trabalhosos, tempos que a gente estamos vendo cada momento da vida cristã, uma situação tão precária, tão difícil a incredulidade, por causa de pessoas que muitas vezes aproveitam situações e lhe traz verdadeiramente para querermos fama, para querer muitas vezes desvirtuar da fé cristã. E muitas pessoas têm deixado de ter a sua base, acreditarmos em Deus, mas que nesta tarde podemos refletirmos um pouco da palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, onde muitas pessoas têm deixado de estar verdadeiramente lendo a palavra do Senhor e muitas vezes perdido tempo com tantas besteiras, com tantas coisas, onde as internet, as influências cibernéticas, onde tem deixado muitas pessoas a ficar distante de Deus. E observamos que as pessoas não têm mais prazer de passar um dia na casa do Senhor. As pessoas não têm prazer de pegar a Bíblia para ler, para meditar, para estudar, para refletirmos. Só pega a Bíblia muitas vezes por causa das necessidades, porque muitas vezes procura uma palavra, procura algo para lhe consolar, para lhe muitas vezes trazermos uma tranquilidade em sua alma. Mas quero nesta tarde refletirmos um texto ao qual nós já tivemos essa oportunidade de poder falarmos deste texto bíblico, que é no livro de Mateus, no capítulo 16, e versículo 13 em diante, onde nós vamos estarmos a refletir mais uma vez a respeito deste contexto bíblico, que nos diz: E chegando Jesus perto de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizer ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, outro Jeremias. E disse-me: E vós, quem dizer que eu sou? Então Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse-me: Bem-aventurado sois tu, Simão Barjona, porque não te revelou nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Meus amados irmãos, como os irmãos já conhecem, ao qual nós falando a respeito deste contexto bíblico, que nos faz a revelarmos a importância, o significado de que Cristo ele é em nossas vidas. A gente possamos observar de uma geração, de uma humanidade tão distante de Deus, muitas vezes por causa das necessidades, por causa da obrigação que lhe vai em busca de um Deus, em busca de uma consolação, de uma resposta. E quando nós começamos a
vemos este texto bíblico, possamos observarmos aqui, meus amados irmãos, com a importância que nos traz para a nossa vida, quando esta interrogação, esta pergunta, para tirarmos dúvida a respeito do que pensamos de Deus, a respeito do que as pessoas pensam de Deus. A gente sabe que as pessoas muitas vezes só se lembram de Deus quando há uma necessidade, quando há um momento que a situação chega ao ponto final, ou muitas vezes chega até o fundo do poço. Muitas vezes as situações levam a obrigação a se lembrar de Deus. E nós observamos que Jesus ele veio esta coerência, essa importância de interrogar os discípulos na Cesareia de Filipe. Uma interrogação que lhe tirou-nos em uma situação que revelou qual era o pensamento daquelas pessoas e qual era o pensamento dos seus próprios discípulos. Porque a gente sabe que tempo de crente não é verdadeiramente a fé, mas o tempo de crente ela vai trazendo experiência, vamos amadurecendo espiritualmente, vamos conhecendo a Deus pela dificuldade, pelos momentos difíceis que vivenciamos aqui na terra. A gente não conhece Deus apenas por falar, não apenas por induzido por alguém nos leva para conhecer a Jesus Cristo. Não, mas a gente só conhece Deus quando nós tenhamos uma experiência, uma oportunidade que apesar que as pessoas hoje não querem passar por dificuldade, não querem passar por um momento difícil nesta vida, querem apenas viver em seu gozo, em seu deleito, em sua vida carnal, em sua vida muitas vezes social, mas muitas vezes quando se passa uma dificuldade na vida, já começa a murmurar, já começa a xingar, já começa a interrogar por quê, para quê, por que está acontecendo isso. E até nós observamos por causa de ensinamentos errôneos, ensinamento que não traz verdadeiramente o que é o cristianismo. O cristianismo não é simplesmente uma vida social que venha mudar a nossa vida radicalmente, as nossas materialismos, não. O cristianismo não é apenas uma coisa que as pessoas pensam da maneira que eles querem, e muitas vezes por pessoas que induzem outras pessoas por não ensinar verdadeiramente o que é o cristianismo. E foi por isso que o Senhor ele interrogou os discípulos, perguntando aos discípulos o que as pessoas pensavam de Cristo, o que eles achavam quem era Cristo na vida daquelas pessoas. Porque outra hora aquelas pessoas eram miseráveis, outra hora aquelas pessoas eram as pessoas numa situação tão caótica de sua vida. Ninguém se importava com eles, ninguém se preocupava com a sua situação, não importava quem eles eram. Para eles as pessoas eram como lixo, era como alguém que não tinha valor. Mas Jesus ele começou agora a dar valor, a dar nome, a fazer coisas grandes na vida dessas pessoas que eram pecadoras, pessoas que viviam em doenças, em enfermidade incurável, que procuravam médicos, como aquela mulher que tinha 12 anos, que passava 12 anos em uma situação tão difícil, mas nós observamos que um dia Jesus mudou a sua história. Possamos observarmos aqueles paralíticos que estavam no tanque de Betesda. Nós observamos entre os coxos, aleijados, pessoas que estavam ali com deficiência, pessoas que ninguém se importava, apesar de pessoas que estavam doentes, mas ele buscava a sua própria bem-dileito e não se importava com a situação do povo, com a situação do próximo, se podia estar pior do que ele. Porque, ao nosso ver, poderia nos ajudar aqueles que estão pior do que a gente. Não a gente ajudar a gente mesmo, como nós se fosse uma pessoa gananciosa, uma pessoa que pensasse em si, uma pessoa avarenta, uma pessoa que muitas vezes não olhasse para a situação das pessoas, mas só olhasse para si próprio, e que ele precisava, e muitas vezes Deus nos faz a vermos a ser levado em uma situação difícil desta vida,
para ver alguém que alguém está passando por dificuldade pior do que a gente. E muita gente, a gente acha que estamos passando a pior, estamos passando por a situação mais difícil desta vida. Mas tem pessoas agora nos hospitais sendo apontado as suas pernas. Tem pessoas agora que estão à beira da morte, esperando apenas um momento da sua vida. Tem pessoas agora que estão nos presídios em situação tão difícil, indeplorável. E muitas vezes a gente acha que estamos pior do que aqueles. Mas que nós vemos a realidade, a situação que nós estamos vivenciando, devemos levantar a nossa mão e agradecermos a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor, apesar das dificuldades, apesar das situações que vivemos neste mundo, vivemos neste cristianismo, mas tem pessoas que verdadeiramente precisam das nossas orações, precisam de um socorro de Deus. E foi por isso que o Senhor interroga os discípulos para ver verdadeiramente qual é os pensamentos daquelas pessoas a respeito de Cristo. Quem era Cristo para aquela humanidade? Quem era Deus para aquelas pessoas? Se era apenas uma vida social, se era apenas uma vida que viesse a resolver os seus problemas, as suas dificuldades. E nós observamos que Jesus começa a interrogar aos discípulos, disse, chegando ele perto de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e dizer, quem dizer ser o Filho do Homem? Que importância, que preocupação. Jesus ele não poderia perguntar, porque ele é onisciente, onipotente. Ele sabia as intenções do coração das pessoas, mas ele quis mostrar às pessoas as fragilidades, os pensamentos daquelas pessoas, como aquelas pessoas pensavam de Cristo. Eles queriam verdadeiramente revelar algo importante para aquelas pessoas, que a segurança, que verdadeiramente o propósito de Deus não é verdadeiramente humilhar, não é verdadeiramente pisar em cima das pessoas, mas verdadeiramente é mostrar a fragilidade daquelas pessoas, que a sua fé, muitas vezes ela está em cima, mas de repente ela pode estar embaixo. Muitas vezes a gente crê nas promessas de Deus, mas muitas vezes a gente duvida daquilo que Deus pode fazer. Por muitas vezes a gente está fora do lugar, fora do parâmetro de Deus. Deus não cumpre promessa simplesmente porque Ele fez promessa, não. Deus ele só cumpre promessa nas nossas vidas quando estamos verdadeiramente na vontade de Deus, nos objetivos que Deus tem para a nossa vida. Não adianta nós queremos questionar, interrogar Deus, perguntar a Deus até quando é que o Senhor vai cumprir, quando é que o Senhor vai fazer, quando o Senhor vai mudar. Mas será que nós mesmos estamos dentro da vontade, estamos verdadeiramente dentro do propósito de Deus, dentro dos objetivos do Senhor? Será que estamos conviventes com a palavra do Senhor? A gente possamos ver que alguns textos as pessoas têm decorado em sua mente, têm decorado e muitas vezes diz que pedir tudo que pedir o Pai, Ele vai dar, mas não é assim. Possamos observar em João capítulo 15, mas se vós, as minhas palavras estiverem em vós, olha, as minhas palavras estiverem em vós, não é tudo que eu pedir, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus vai agir, não. É se as palavras de Deus estão, se nós estamos convicentes com a palavra de Deus. Deus ele só faz nossas vidas se a gente verdadeiramente estiver dentro da palavra, dentro dos conceitos que a Bíblia nos ordena. A gente tem que ser santo, a gente tem que ser separado, a gente tem que ter verdadeiramente uma fé, acreditar no impossível, porque a fé é um fim de fundamento das coisas que não se vê, nem tampouco das coisas que se espera. A fé, aleluia, nos tem mantido vivo. A fé nos tem mantido de pé. Porque servimos a um Deus que a gente não vê, que a gente não toca, que a gente não cheira, que a gente muitas vezes não está vendo Ele aqui, mas Ele está aqui neste lugar. Deus está nos direcionando para nos falar da sua palavra, para falarmos verdadeiramente o propósito que Ele tem. É a fé, é os objetivos. As pessoas que receberam o milagre de Deus porque tiveram fé. Mas no momento, verdadeiramente, aleluia, de o Senhor começar a interrogar os discípulos, o que as pessoas pensavam a respeito de Cristo, pelo seu modo, pelo seu jeito, pela sua forma de fazer
os milagres. E nós observamos, e por isso há verdadeiramente uma confusão, porque nós observamos que João Batista era um homem que estava no deserto, era primo de Jesus, aleluia, e nós observamos que ele veio preparar o lugar, ele veio preparar o lugar para o Messias, para o prometido, aquele que estava escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor nos prometeu que que da mulher nasceria um homem que esmagaria a serpente, e este, aleluia, se chamaria Emanuel, que é Deus conosco, Jesus de Nazaré. E nós observamos que João Batista, ele começou a pregoar sobre o arrependimento, sobre o reino de Deus, para que as pessoas verdadeiramente viessem se arrepender. E muitos criam naquilo que João Batista pregoava, muitos criam naquilo que João Batista falava, mas nós observamos que Jesus, aleluia, ainda estava para ser revelado entre a multidão. As pessoas estavam começando a perceber, ver verdadeiramente os milagres que estavam acontecendo, daquelas pessoas que era leprosa, que estava destituída da sociedade judaica, porque a lei lhe proibia. A lei não dava condições daquelas pessoas se aproximar daquelas pessoas. Tinha que ser imediatamente separado das suas famílias. Mas nós observamos que João Batista, Jesus não era João Batista. Poderia ser parecido por causa do seu método, por causa dos seus objetivos, porque havia verdadeiramente o propósito da salvação, do arrependimento daquelas pessoas. Mas nós observamos que Jesus não era João Batista. E nós observamos que outros diziam, mas ele poderia ser Elias. E nós observamos que o profeta Elias, vemos que foi chamado por Deus, colocado por Deus para orientar aquele povo, orientar o rei de Israel, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência a Deus. Quando o homem ele entra em desobediência, as coisas começam a dar errado. As coisas começam a dar, muitas vezes, uma situação tão difícil na vida daquela pessoa que anda, muitas vezes, em caminhos errôneos, caminhos tortuosos. E nós observamos que Deus sempre tem levantado as mulheres e homens de Deus para orientar, para ajudar, para falarmos aquilo que Deus quer em nossas vidas. Porque estamos passando por essas situações, porque as pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. As pessoas querem seguir o seu próprio prazer. As pessoas querem muitas vezes seguir verdadeiramente as suas riquezas, as suas famas, o seu poder, as suas autoridades, mas não querem cair em si, ver verdadeiramente que a palavra de Deus, ela é fiel, ver que verdadeiramente precisa ser uma mudança, tanto ser cristão como não ser cristão, porque não só tem rebelde aqueles que são cristãos não, mas tem crente rebelde, crente que muitas vezes canta, prega, mas estão em caminhos errôneos, estão caminhando apenas em caminhos difíceis, mas Deus conhece os corações, Deus ele vê todas as coisas, e muitas vezes há situações que Deus coloca na prova, na dificuldade, para ver se quebranta o eu, para ver se quebranta muitas vezes aquela situação dentro do coração do homem, de ser, de poder, de só ele é o maior, só ele pode, só ele faz, só ele é o que é, e muitas vezes precisa passarmos por uma experiência. Prova nunca vai matar o cristão, mas prova vai edificar, vai quebrantar, vai mudar aquela pessoa, o caráter daquela pessoa. Se aquela pessoa é uma explosiva, se aquela pessoa é como Pedro, nós observamos quem era Pedro. Pedro era um homem muito brabo, muito valente, muito destemido, mas a dificuldade começou a quebrantar Pedro. Pedro foi necessário chegar no pó, na cinza, quando ele pecou, quando ele verdadeiramente ele negou a Jesus Cristo. Jesus ele conhecia o coração, e nesse ponto crucial, muitas vezes Jesus ele leva a estas situações, leva o crente em uma situação tão difícil que muitas vezes as pessoas dizem, será que Deus não está vendo?
Será que Deus não está vendo essa situação? Leva o crente para o vale da morte, leva o crente muitas vezes para o deserto, para situações estreitas, situações difíceis, muitas vezes é acusado, muitas vezes é perseguido, muitas vezes é apontado, muitas vezes é humilhado. Mas a dificuldade que muitas vezes passamos é para nos quebrantar, é para nos modelar, é para nos transformar, é para que nós verdadeiramente a gente tenhamos uma visão de Cristo, uma mente de Cristo, falar como Cristo, andar como Cristo, vivenciar como Cristo, termos piedade como Cristo. Porque muitas vezes a gente estamos nos auge, muitas vezes estamos em cargo eclesiástico, estamos numa posição, estamos lá em cima, mas muitas vezes a gente não se importa quem está embaixo. Nós não se preocupamos com aqueles que estão muitas vezes lá embaixo, mas Jesus ele leva o crente a uma situação para que a gente possamos verdadeiramente ser quebrantado, ser modelado. E muitas vezes a gente não entende. Por que tanta prova? Por que tanta dificuldade? As pessoas pensam que a dificuldade é para Deus abençoar, é para Deus dar vitória. Sim, Deus pode dar vitória. Deus pode fazer coisas grandes em nossas vidas, mas é a modelação. É como nós outra hora falamos, é como o oleiro que está trabalhando numa pedra de diamante. Nós observamos que aquelas pedras é arrancada muitas vezes de montanhas, de coisas que muitas vezes são pedras duras, e ali tem que ser extraído, tem que ser arrancado, tem que ser muitas vezes tirado daquele pedregulho para ser trabalhado, para ser modelado. E muitas vezes o processo é grande, o processo é difícil, não é simplesmente tirar da pedra e colocar no dedo, não. Não é simplesmente tirar da pedra e colocar nas orelhas, não. Não é simplesmente tirar da pedra e colocar em um lugar de destaque, não. Tem um processo, tem um momento assim em nossas vidas. Estamos passando por processo. A humanidade passou pelo processo. Vemos esta Covid-19, a situação difícil, o medo, as frustrações, quantas interrogações, quantas pessoas pensou de Deus, a respeito de Deus, se Deus era mau, se Deus era ruim, se Deus não estava vendo, se Deus não estava se importando. Até crente falou desse jeito, até pessoas falou, será que Deus não se importa com o que está acontecendo? Quantas pessoas Deus tem levado, quantas pessoas Deus permitiu que a morte levasse? E muitas vezes as pessoas ficam dizendo, mas por quê? Por que essas situações? Mas Deus ele tem os seus objetivos. Deus ele tem o seu propósito. É como nós pensamos de Deus. É como esta interrogação. E vós? Quer dizer ser o filho do homem? Será que é mau? Será que é apenas um Deus de socorro onde as minhas necessidades que eu preciso é só apenas Jesus, eu preciso agora de uma vitória. Jesus, muda a minha história. Jesus, faça assim. Não. Jesus, ele não é simplesmente um mordomo. Jesus não é simplesmente uma lâmpada que eu tenho que enfregar e pedir 3 desejos e dizer, Senhor, quero isso, quero aquilo outro. Não. Deus é Senhor. Deus está no controle de todas as situações da nossa vida. Ele sabe todos os objetivos, tudo o que vai acontecer lá na frente, o que vai acontecer agora, o que se passou lá atrás. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas tem que passar. Tem que passar muitas vezes pelas situações da vida. Temos que passar para conhecer Deus. A gente conhece Deus por milagre. Quantas pessoas são crentes, tantos anos de crente, só conhecem Deus por milagre? Nunca tiveram uma experiência, nunca passaram por uma dificuldade, nunca tiveram um momento em uma situação tão difícil para contar a sua história. Muitas vezes as pessoas contam a história de um, a história de outro, a história de fulano, a história de ciclano, mas a sua história tem que ser contada. O seu momento de experiência tem que ser contado. O meu momento de experiência eu tenho que contar. Não é contar a vida dos outros, não é contar as experiências dos outros, não. Mas é a minha experiência. É saber quem é Cristo. Quem é Cristo? Será que quando nós observamos que as pessoas relataram, falaram
a respeito que Cristo era Jeremias, que Cristo era Elias, mas nós observamos que Elias era um profeta que foi levado para orientar, por causa da rebeldia daquele povo, a direções errôneas, a direção que o propósito que o rei, tomou decisões erradas, e Israel estava andando por caminhos tortuosos. E Deus levantou Elias para profetizar. Elias poderia ganhar prêmios, Elias poderia ganhar um aplauso, mas Elias arrumou uma grande confusão. Elias arrumou um grande problema para ele. Estava apenas a fazer a sua vontade. As pessoas poderiam se dobrar naquele momento, quando Elias profetizou que apenas 3 anos e 6 meses não haveria chuva. As pessoas podiam reconhecer como Deus era grande na vida de Elias. Mas o que foi que houve? As pessoas tiveram raiva, as pessoas quiseram matar. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, quando nós agimos diferente, quando nós agimos com justiça, quando nós agimos da vontade de Deus. As pessoas têm raiva, as pessoas, se pudessem, nos engolir vivo, queriam nos matar, queriam nos destruir. Mas damos graças a Deus, que Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus tem cuidado daquele que Ele responsabiliza pela sua chamada, pelas nossas chamadas. Aquele que verdadeiramente somos chamados por Deus. Ainda que as pessoas tenham inveja, ainda que as pessoas tenham raiva, ainda que as pessoas muitas vezes plantem mal, tentem fazer mal contra a gente. Mas a Bíblia diz que se a gente plantamos mal, a gente vai colher mal. Por isso que a gente verdadeiramente temos que plantar o bem. Temos que plantar o bem, porque se plantarmos o mal, vamos colher o mal lá na frente. Temos que andar verdadeiramente conforme a palavra de Deus. Crente não é simplesmente ter uma Bíblia na mão, não é apenas conhecer teologicamente. A gente pode pegar qualquer um livro desse aí atrás e lermos e vermos o que o escritor fala a respeito de Deus, mas verdadeiramente não é o que o escritor fala de Deus, mas a nossa experiência com Deus, é conhecer quem é Deus. Eles passaram, eles escreveram seus pensamentos, as suas filosofias, a sua teologia, eles passaram. Agora é nossa vez, verdadeiramente, de termos uma experiência, não por livro. As pessoas querem ter experiência, conhecer Deus por livro, muitas vezes por teologia sistemática, por comentários bíblicos, tantas coisas para conhecer Deus, mas Deus não é conhecido desta maneira. Deus é conhecido através de uma experiência com Ele. É pessoal conhecer a Deus, é saber quem é Deus, porque na hora da dificuldade você só vai saber falar o que está escrito nos livros. Você não vai saber se comportar verdadeiramente. A dificuldade, os momentos, as noites escuras, as situações adversas que acontecem nas nossas vidas, porque somos sujeitos a tudo. Nós estamos aqui de pé, mas não sabemos o amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer, mas sabemos uma coisa, que o vento, ele sopra. O vento sopra forte. Veja quantas pessoas que caíram, quantas pessoas fraquejaram, quantas pessoas perderam a batalha, quantas pessoas desistiram, quantas pessoas passaram por situações difíceis. A gente estamos aqui porque somos fortes, porque somos melhor. Não, é a misericórdia de Deus. A gente tem que buscarmos ao Senhor, a gente temos que invocar, a gente temos que verdadeiramente se deleitarmos na palavra de Deus, para que possamos termos força, para que possamos vencermos as batalhas, a dificuldade, que Deus venha quebrar os nossos corações, termos humildade, ter simplicidade, para quando a gente for pregar, para quando a gente for cantar, a gente não se achar que é a gente que canta melhor, é a gente que prega melhor, é a gente que faz melhor, é porque quando eu vou dar doutrina, a minha doutrina é melhor do que a de Cicrano, a de Beltrano. Não, mas é a misericórdia de Deus, é o direcionamento do Espírito Santo de Deus que nos direciona a falar da sua palavra. Não é o meu anel, não é o meu diploma, não é o curso, não é a minha inteligência, não, que nos faz a falar, que nos faz a ensinar a palavra de Deus, mas é o Senhor,
que nos põe palavras, que nos direciona, que nos capacita para falarmos o que Deus tem para com nossa vida. Mas possamos observarmos que Jesus não era Elias, mas outros disseram que Jesus era Jeremias. Por que Jeremias? Nós observamos que Jeremias foi também um profeta chamado por Deus, por causa da desobediência do rei também Joaquim. Possamos observarmos quantas pessoas desobedientes, quantas pessoas muitas vezes querem tomar muitas vezes decisões pelo seu próprio nariz. Muitas vezes diz, ninguém manda em mim, quem manda em mim sou eu. Ou muitas vezes porque eu tenho razão. É tanta razão que as pessoas têm nessa vida. Mas o que é razão? Para que as pessoas tenham razão? Razão não é nada. Nós apenas estamos aqui de passagem. Estamos aqui na dependência de Deus. A gente não temos razão de nada. Quem tem razão de tudo é Deus. Deus é quem tem razão de fazer como quer, da maneira que quer e como quer. Deus é Deus, mas a gente não temos razão. Ainda que estamos certos em certas situações, mas quem tem razão é Deus. Deus é quem tem razão de tudo, mas que a gente verdadeiramente possamos obedecermos a palavra de Deus, vivenciarmos a palavra de Deus, porque Ele vai nos ajudar, Ele vai nos trabalhar e a gente vai termos uma experiência, a gente vai conhecer quem é Deus. Quando o Senhor nos perguntar quem é o Senhor, aleluia, a gente vai dizer, Tu és apenas um Deus de milagre, Tu és apenas um Deus de providência, Tu és apenas um Deus que abre porta, Tu és apenas um Deus que faz maravilha. Não, mas que a gente possa verdadeiramente encaixar e dizer, aleluia, Tu és o sublime, Tu és glorioso, Tu és majestoso, Tu és tremendo, Tu és fiel, Tu és glorioso, Tu és sublime, Tu és tremendo, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Não apenas conhecemos Deus por milagres, conhecemos Deus apenas por situações que a gente passa, a gente vai clamar a Deus. Muitas vezes as pessoas só procuram Deus nesta hora, mas quando está em bonança, muitas vezes nem se lembra que existe Deus. Muitas vezes não tem nem tempo de pegar a sua Bíblia. Se você gosta de cantar, mas quando está passando por dificuldade, vai ali, muitas vezes lavando roupa, cantando, muitas vezes vai para um hospital para ser internado, aí começa a cantar, meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim, mas só nessa hora, quando está passando noites escuras, aí começa a cantar, começa a louvar a Deus, mas que a gente cante a Deus todo o tempo, toda hora, todo momento da nossa vida. Se você gosta de cantar, cante ao Senhor, louve a Ele. Se alguém acha que tua voz é feia, se alguém acha que tua voz é desatuada, se a tua voz muitas vezes não é tão adequada, mas se tua voz também é bonita, cante a Ele, para Ele, para Ele, para Ele, porque Ele merece toda a honra. Ainda que muitas vezes as promessas de Deus não é cumprida nas nossas vidas, mas louve a Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Mas nós observamos que Jeremias, chamado numa situação tão difícil da vida de Israel, e nós observamos que os inimigos estavam para cercar Israel, estavam para levar Israel a cativo, como nós vemos Babilônia, que era um reinado muito forte, que estava cativando muitos povos, e nós observamos que uma delas era Israel. Mas se Israel verdadeiramente viesse a se dobrar diante de Deus, Deus tinha combatido, Deus tinha mudado as situações, Deus tinha mudado a circunstância, mas por causa dos seus orgulhos, por causa do seu eu, porque eu faço, porque eu posso, porque eu sou, eu tenho que ser assim, da minha maneira, como eu quero. Muitas vezes as pessoas querem dar opinião, mas aquela pessoa diz, não é assim que tem que ser, não é como você quer, mas é assim que tem que ser. E muitas vezes essa situação tem prejudicado, essa situação tem levado a situação difícil por causa desse tipo de orgulho, desse tipo de ações. Mas se a gente verdadeiramente escutar, muitas vezes, aquilo que a
as pessoas nos dão opinião, aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas nos direcionam através do Espírito Santo de Deus, não por influência mundana, porque muitas vezes tem muitas pessoas por aí para dar conselho, tem muitas pessoas para falar, tem muitas pessoas para dizer, mas quando a pessoa é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, mas muitas vezes as pessoas não querem ser aconselhado, quer muitas vezes receber aquela palavra, aí começa a dizer, mas é assim que eu quero, é da minha maneira, é como eu quero, e muitas vezes a situação entra em declínio, entra muitas vezes em situação difícil. É por isso que hoje o cristianismo está passando por um momento difícil. Por muitas vezes há tantas pessoas procurando promessa, promessa ali, promessa acolá. Aí escuta tanta promessa, muitas vezes até na casa do Senhor, pessoas que aproveitam essa situação pela fragilidade, começa a profetizar, começa muitas vezes a falar, Deus vai mudar teu cativeiro, Deus vai fazer. Isso vai passando um ano e as pessoas vão perdendo muitas vezes o equilíbrio espiritual, vão perdendo a fé, vão perdendo a esperança, vão perdendo muitas vezes o ano de verdadeiramente estar dentro dos objetivos de Deus. Aí fica interrogando, Deus, quando é que a promessa vai ser cumprida? Mas será que foi Deus que falou? Será que Deus verdadeiramente tem usado aquela pessoa? Não importa ser masculino ou ser feminino, mas muitas vezes as pessoas estão sendo induzidas por isso. Mas a maior promessa que nós temos a agarrar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que a gente tem que se agarrar. Temos que segurar, porque a Bíblia nos diz que muitos virão em nome do Senhor e vão dizer que é Cristo. Vão dizer tantas coisas para as pessoas muitas vezes ficar ilubriadas, as pessoas muitas vezes ficar perdidas, as pessoas muitas vezes só tá confiando nas promessas de Deus. Mas será que é a promessa de Deus mesmo? Será que é a promessa de Deus mesmo? Porque quando Deus ele fala, ele cumpre. A gente vê Sara e Abraão. Nós observamos da sua indônia. Abraão já de uma idade avançada. Mas Deus disse a ele que ele seria pai de uma grande nação. Mas a desconfiança ao tempo, porque a Bíblia diz que a promessa demorada enfraquece o coração. E muitas pessoas têm perdido o equilíbrio por não esperar, por muitas vezes verdadeiramente a estar confiante naquilo que Deus tem a falar. Mas muitas vezes confia em tantas situações desta vida. Mas quando Deus ele fala, ele cumpre. Não importa a sua idade, não importa o seu tempo, não importa a sua hora, não importa o seu momento, mas ele faz. Ele faz, ele não respeita tempo, ele não respeita a hora, ele não respeita a idade, mas ele cumpre com a sua palavra. Abraão já estava numa idade muito avançada, mas nós observamos por causa da demora, porque ele achava que Deus estava demorando, mas Deus estava estabilizando, Deus estava colocando no lugar, Deus estava trabalhando e eles não estavam percebendo. Mas nós observamos que quando chegou quase o tempo de ser cumprido, Sara faz para Abraão, disse, olha, deita com a minha serva Agar, porque eu não tenho mais costume, não tenho mais condições, já estou idônea, não tem mais como que a promessa de Deus vai cumprir. Assim a promessa de Deus vai cumprir. Deus não precisa de arrumadinho. Muitas vezes as pessoas dizem assim, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, mas muitas vezes você tem condições. Deus tem dado condições a você, para você comprar uma casa, para você comprar um carro, para você comprar sua máquina, para comprar tudo que com seu dinheiro. Mas Deus ele faz coisas impossíveis quando é do nada, do zero. Sabe o que é zero? Sem ter um centavo no bolso, Deus vai lá, pode fazer milagres grandiosos. É como uma medicina, quando engana alguém, as pessoas estão lá em uma situação tão difícil, já à beira da morte. E nós observamos que as pessoas recebem aquela notícia do médico, o médico diz, olha, não tem jeito mais não. Leva para casa, faça tudo que ele gostar, o que ela gostar, e só tem apenas alguns anos de vida, ou uma enfermidade no pé, olha, não tem mais cura não. Mas
A promessa do Deus vivo, ela é assim. Ela se cumpre deste mesma maneira. É quando não tem nada. Do nada Deus faz tudo. E do tudo Deus faz nada. Deus, ele faz coisas grandiosas. E nós observamos que Jesus não era Jeremias. E nós observamos que novamente outros disseram, mas é um dos profetas. Mas qual os profetas? Houve muitos profetas que profetizaram, que falaram a respeito de Deus. E nós observamos que Jesus olha para os discípulos e vê o seu coração e vê o que ele estava pensando. E quando Jesus interroga e diz, e vós, ou nós, o que pensamos de Cristo? O que achamos que Cristo é em nossas vidas? O que Ele é em nossas vidas? Será que é apenas um socorro? Será que Ele é apenas um médico? Será que apenas Ele é uma pessoa que está pronta para nos ajudar? Será que Ele é uma pessoa que está simplesmente para fazer o que nós queremos? E vós? Quem dizer ser o Filho do Homem? Mas a Bíblia nos mostra, aleluia, Jesus não é apenas ser o Filho do Homem, mas Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é príncipe da paz. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, maravilhoso, tremendo, majestoso. Aleluia. Deus, ele não tem tamanho para uma expressão para que possamos, na nossa pequenez, resplendermos da sua glória, da sua majestade, do seu louvor, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, porque Ele merece. Ele é Deus, aleluia, Ele é Senhor dos senhores. E nós observamos que Pedro recebe a revelação do Pai, e Pedro diz, tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia. Se você não tem uma experiência com Deus, peça a Deus para ter uma experiência. Se você nunca passou por uma dificuldade, procure fazermos um exame de consciência. Procure fazermos um exame que está acontecendo na tua vida. Ou tua vida é leviana, apenas tem o nome de crente, se parece com crente, mas está na igreja apenas pelo nome. Mas se você ter compromisso com Ele, Ele vai ter compromisso com você. Porque nós só basta sermos parecidos com crente. Temos uma Bíblia, temos um paletó e muitas vezes uma igreja. Isso não significa ser cristão. Cristão é diferente. Cristão tem uma intimidade com Deus. Tem uma intimidade tão grande. Muitas vezes passa por situações, as pessoas apontam, as pessoas falam, as pessoas criticam, as pessoas xingam, as pessoas muitas vezes veem